Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma aula ou várias aulas sobre polígonos regulares. Nós vamos estudar agora e resolver alguns exercícios sobre relações métricas de polígonos regulares. Observe que eu deixei vários desenhos aqui, em todos eles eu tenho o seguinte, ó, aqui eu tenho um quadrado inscrito em uma circunferência, eu tenho um hexágono regular inscrito em uma circunferência, um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, novamente um quadrado inscrito em uma circunferência, e aqui eu tenho o inverso. Eu tenho um hexágono regular e a circunferência está inscrita no hexágono. Eu vou dividir esse vídeo em várias aulas e em cada uma dessas aulas eu vou resolver um determinado assunto. Nessa primeira aula é o seguinte, eu tenho uma circunferência de raio 10 centímetros e eu quero saber qual a medida do lado e qual a medida do apótema do quadrado que está inscrito nessa circunferência. Eu vou começar por este e depois vou resolver todos os outros, beleza? Vamos lá? Turminha, então começando aqui assim, ó. O que eu gostaria que você entendesse? Quando você falar, eu tenho o raio de uma circunferência que mede 10 centímetros. E eu quero descobrir a medida do lado do quadrado e do apótema desse quadrado. Existem vários jeitos de você fazer isso, algumas fórmulas decoradas. Vamos supor que você não tem ainda essas fórmulas decoradas na cabeça e você quer entender. Primeira coisa, quando você for desenhar o raio da circunferência, você tem que desenhar ele de tal forma que isso facilite a sua vida. Observe que eu posso passar aqui, ó, o diâmetro da circunferência. Se eu sair de um vértice ao outro, eu consigo o diâmetro da circunferência. E aqui seria o centro da nossa circunferência. Entendeu? Veja que agora o raio é a metade do diâmetro, ou seja, eu posso dizer que isso aqui é o raio. E assim facilita a minha vida. Se eu passar o raio para cá, assim, ó, se eu passasse o raio daqui até aqui, não ia me ajudar muito. Então agora eu tenho que isso aqui é raio, como do outro lado, do centro para cima também é raio, então lá também mede 10. Para achar o lado do quadrado, basta pegar esse triângulo aqui, ó, e aplicar o teorema de Pitágoras. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Beleza? Então, eu vou aplicar com vocês o teorema de Pitágoras. O que nós sabemos é o seguinte, um quadrado tem todos os lados iguais, então aqui é L, aqui é L. Nesse triângulo retângulo que formou aqui, a hipotenusa mede 10 com mais 10, 20, então a hipotenusa é 20. Pitágoras seria A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Esse é o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado. 10 mais 10, 20. 20 ao quadrado, já está quebrando aqui, é igual. O lado B é o L, então L ao quadrado, mais o lado C também é L, L ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 400 é igual. L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Agora eu vou fazer uma inversão. Esse 2 que está multiplicando o L ao quadrado vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ser 400 dividido por 2, que vai dar 200. Então eu sei que o lado ao quadrado é igual a 200. Vou passar o 2 para cá em forma de raiz. Então eu tenho que L é igual a raiz de 200. Tá. Como é que você vai fazer isso? Você não vai deixar lá que o L é igual a raiz de 200. Você vai ter que fatorar ou decompor. Uma das maneiras é fazer assim, ó. L é igual. 200 é 2 vezes 100. Certo? E como você sabe que o 100 tem raiz quadrada, e qual é a raiz quadrada de 100? 10. Então você calcula a raiz quadrada do 100 e deixa o 2 lá dentro. L igual a 10 raiz de 2. Beleza? Facinho resolver assim, né? É claro que existe outra forma. Você pode pegar o 200, decompor ele em fatores primos, que seria assim, ó, 200. Vamos decompor em fatores primos. Por 2 dá 100.
por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1, certo? Aí agora eu tenho aqui, ó, 5 e 5, 5 ao quadrado, vezes 2 e 2, 2 ao quadrado, vezes esse 2 sozinho. Esse 5 tem expoente e sai da raiz. Esse 2 tem expoente e sai da raiz. 5 vezes 2, 10. Então, fora da raiz, deu 10. O outro 2 fica preso dentro da raiz. Beleza? Finalizamos, então, isso aqui. O que nós acabamos de descobrir? Qual é o lado do quadrado? Agora, eu quero calcular a medida do apótema. Eu vou apagar isso aqui, que não tenho interesse agora. E vou mostrar para você o que seria o apótema. Apótema é a medida que sai do centro da figura até o seu lado. Então, isso aqui seria o apótema, ó. Essa medida aqui é o apótema, que aqui nós estamos chamando de A, mas em alguns livros pode ser chamada de M, tá? Então, eu vou colocar aqui um Azinho de apótema. Eu quero saber qual é o valor de A. Observe que eu posso novamente aqui, ó, aplicar o teorema de Pitágoras, porque eu novamente tenho um triângulo retângulo. Só que quanto mede o lado do nosso quadrado? O lado do quadrado é 10 raiz de 2, entendeu? 10 raiz de 2. Então, só a metade é 5 raiz de 2. Se o lado inteiro é 10 raiz de 2, a metade é 5 raiz de 2. E agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Nesse caso agora eu tenho que o 10 é a hipotenusa, então vai ficar 10 ao quadrado, igual, o apótema é o que eu quero descobrir, é o A ao quadrado, mais a medida do outro cateto, que é o lado aqui, ó, 5 raiz de 2 ao quadrado. 5 raiz de 2 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, igual a ao quadrado, mais 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25, vezes raiz cancela o expoente, 2. 25 vezes 2, 50. Esse 50 eu vou passar junto com 100 aqui, vai ficar negativo. Então, vai ficar 100 menos 50 é igual a ao quadrado. Tem aluno que já ia inverter tudo. Eu vou inverter agora, ó. Vai sobrar, então, que o A elevado ao quadrado nada mais é que 100 menos 50, que dá 50. Vou passar o 2 em forma de raiz. A é igual a raiz de 50. Lembrando, 50 pode ser escrito como 2 vezes 25. A é igual a raiz de 2 vezes 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então, eu tenho que o apótema nada mais é que 5 raiz de 2. Beleza, pessoal? Observe que nesse exercício eu resolvi tudo sem decorar as fórmulas. É claro que se você decorar algumas fórmulas, você vai ganhar tempo. Nesse caso, eu preferi o quê? Aplicar teorema de Pitágoras em todos os casos. Tranquilo? Fácil? Pessoal, antes de evoluir, então, para o nosso próximo exercício, para a nossa próxima aula, eu quero resolver isso aqui quando a gente já decorou a fórmula. Se você vai fazer vestibular, fazer um concurso e quer ganhar tempo, decorar essas fórmulas pode te ajudar muito. E qual seria a fórmula? Ó, memoriza. Como é que calcula o lado de um quadrado que está inscrito em uma circunferência? A fórmula é o raio da circunferência vezes raiz de 2. Observe que aqui ficaria assim, ó, o lado do quadrado nada mais é que o raio da circunferência vezes raiz de 2. 10 raiz de 2. E está pronto. Agora, observe que nós chegamos nesse resultado, só que utilizando o teorema de Pitágoras. E aí a gente perde um pouco de tempo, mas dá para fazer. Se não memorizar,
Aplica Pitágoras. Vamos para o outro. Agora eu quero saber qual é a medida do apótema de um quadrado inscrito em uma circunferência. O apótema nada mais é do que o raio, raiz de 2 sobre 2. Se você decorou isso, você vem aqui e faz. O apótema é igual. Qual é o raio? 10. 10 raiz de 2 sobre 2. 10 dividido por 2, 5 raiz de 2. E fim. Finalizamos, então, o nosso exercício de duas maneiras diferentes. Uma aplicando Pitágoras e outra usando as fórmulas. Você vai escolher agora qual é mais tranquilo para você. Um abraço, bons estudos e até o próximo. Vamos trabalhar agora na próxima aula com um hexágono regular inscrito em uma circunferência. Beleza? Fui!